Porque uma verdade precisa ser dita. Se você ficar passivo diante de tudo que está acontecendo diante de você, diante da venda do teu futuro, tocada por uma classe política imunda, se você não tem ódio no seu coração, você é uma ovelha. E nós não estamos aqui para sermos ovelhas. Nós não estamos aqui para aceitar ir para o abate de maneira passiva. Que é o que toda essa turma quer da gente. Vamos ser sinceros. A não presença do Lula e do Flávio nos debates, enquanto eles botam sua militância como um bando de idiotas para ficarem brigando em redes sociais, é sintoma de um jogo que está sendo traçado de maneira muito simples. Não vamos falar da eleição, não vamos tratar de nada, fica quietinho. O Lula vai ganhar a eleição porque o Flávio vai para o segundo turno e vocês vão calar a boca. É basicamente esse o jogo. E o jogo ele foi muito bem desenhado. Eu lembro que quando eu comecei a me apresentar como pré-candidato à presidência da República no final do ano passado, uma das primeiras coisas que eu fui apurar, porque eu tenho contatos, não só dentro da Casa Branca, mas dentro da direita americana, era: por que diabos o Joesley Batista, vocês sabem quem é, né? Da JBS, manda tanto? 2, como é que o Lula conseguiu fazer aquele acordo envolvendo o Joesley Batista? 3, por que o Joesley Batista, após fazer um acordo via Trump, via Lula, foi ele em nome dos dois para a Venezuela tentar fechar uma saída pacífica do Maduro? Maduro não quis, o governo americano precisou operar. 4, porque após ser firmado um acordo que beneficiava a família Bolsonaro, que beneficiava o Alexandre de Moraes, que beneficiava o Lula, que beneficiava o Trump e que beneficiava o Joesley Batista, o Tarcísio foi tirado da sua candidatura a presidente, e o Tarcísio tinha chances maiores de vencer o Lula do que o Flávio, e o Flávio foi colocado no lugar. Por que que tudo isso aconteceu? Porque foi firmado um acordo para que o Lula vencesse a eleição e a família Bolsonaro mantivesse a liderança sobre o campo da direita. Ali, no final do ano passado, foi desenhado o destino que seria o destino do Brasil. O acordão PT e família Bolsonaro, para que a gente fique na mão do PT, enquanto a família Bolsonaro manda na oposição. Em grande medida, o acordo funcionou. Eles sustentaram um pseudo-debate político ao longo do começo deste ano, enquanto ambos os grupos estavam envolvidos no escândalo do INSS, e enquanto ambos os grupos estavam envolvidos no escândalo do Banco Master. Olha que legal. Eles estão nos mesmos escândalos de corrupção, eles têm uma linha política que é cada vez mais similar, andam juntos, são amigos dos mesmos ministros do STF. E aí, na maior tranquilidade, acharam que a eleição seria este jogo, que contaria com o Flávio indo para o segundo turno calmamente, com os outros dois candidatos lá à presidência, o Zema e o Caiado, tentando achar um espaço, vai que sobrava alguma coisa, e imaginando, isso de acordo com a imaginação fértil do Carluxo, que a gente ia ficar com 0,5%, 0,3%, 1% nas pesquisas, que é o tamanho que eles davam pra gente. Ah, esses caras são ninguém. O problema que a gente é a mosca que pousou na sopa deles. A gente começou a crescer, crescer, crescer. E veja só, eu não sou pretensioso a ponto de dizer, já estou pegando o Flávio. Não. Mas só a sombra do nosso crescimento fez esse sujeito chamado Flávio desaparecer de absolutamente todos os eventos em que eu estou presente. Eu não estou brincando. Havia a sabatina do G4 antagonista. Tava o Thales lá, não sei o quê, e o Thales apoia o Flávio abertamente. Eu estava presente, o Flávio, na noite anterior, cancelou a participação dele e fez uma participação online com uma colinha. Ficava lendo a colinha ali. Ué? Eu fiquei confuso. Depois veio a discussão sobre os debates. E oficialmente o Flávio já está fora do debate da Band. É estranho. Houve um evento agora, o Fórum da Liberdade lá em São Paulo. Eu estive presente, o Flávio foi chamado, confirmou, aí desconfirmou na RH. Aí fui ontem para Brasília. Tinha um evento que tinha representantes do setor de comércio e serviços. Setores que mais contratam pessoas no Brasil.
É um evento que você tem que estar presente. A gente está falando, volto a colocar, dos setores que mais contratam gente do Brasil. Tinha gente de supermercado, lojas de toda sorte, loja de material de construção, todo mundo. Bares e restaurantes, imagina quanto emprego a gente está falando. Fui lá, modéstia à parte, foi o melhor discurso, foi o que foi mais aplaudido, foi o que deu mais audiência. Flávio Bolsonaro não foi mais uma vez. Eu começo a me perguntar. De que material é feito esse cara? Porque veja, o Lula, naturalmente o Lula vai fugir. O Lula já faz isso há várias outras eleições. Desde 2006 o Lula escolhe o debate que ele vai. Isso já não é novidade. O Lula já arrega, não é para mim, ele já chegou a arregar pro Alckmin no primeiro turno. O Lula não é muito bom disso. Inventaram pra gente a história que o Lula é um grande debatedor, que o Lula é um grande orador. Não é. Não é. Ele fica falando umas besteiras ali, mas isso não significa ser um orador. Isso não significa você ser alguém que inspira. E tampouco significa que você vai num debate falar o que precisa ser dito na intensidade que as pessoas precisam ouvir. Então eu estou guardando o Lula numa caixinha aqui. Agora o senhor Flávio Bolsonaro precisa ir nesses lugares. Porque, em tese, ele pertence à oposição. Nós todos somos oposição ao petismo. Todo mundo que está aqui, vocês são candidatos de oposição. Eu sou candidato à presidência de oposição. Quem se opõe a algo, necessariamente tem que aparecer. Porque quando você se cala, você consente. O bolsonarismo, quando não se apresenta para falar nada em lugar nenhum, ele consente. Oposição ele não é. Isto é o básico. Quando eles aceitam isso, é porque naturalmente eles consentem com o jogo de cartas marcadas. Eles ficam falando para todo mundo, não, vamos para o segundo turno, o Flávio vai ganhar. Veja, ora, se falta tão pouco para o Flávio ganhar, como na cabeça deles, ele tinha que estar desesperado agora para virar votos, para participar de eventos. Mas ele não está. Então não há, no coração dessas pessoas, nenhuma vontade de derrotar o PT, de mudar o Brasil. Não há nada. Há apenas o comodismo de quem quer, não ser preso, por conta do envolvimento do escândalo do Banco Master. 2, de alguém que não quer que vaze vídeos pegando uma determinada mulher aí, que o Brasil vai saber, ou eventualmente cheirando alguma substância que costuma vir do Peru ou da Colômbia. E 3, ganhar dinheiro roubando, que é o que esses caras gostam de fazer a vida inteira deles. Então, amigos, não há caminho com eles, e eu sei que quando eu estou falando com uma plateia dessas, eu estou chovendo no molhado. Lógico que vocês já concordam com isso. Mas o problema é que os seus pais ainda não concordam. O problema é que pessoas mais velhas ou não nos conhecem, ou estão com os circuitos na cabeça desenhados de modo a achar que ou você é um ou você é outro. E se você não está com A, você necessariamente está com B. Tanto que de maneira até habilidosa, os lacaios e puxa-sacos da quadrilha de direita falam assim, a candidatura do Renan é para ajudar o PT. Prova disso. Não tem. Nós derrubamos o PT nas ruas no ano de 2016 com o impeachment da Dilma Rousseff. Fomos nós, não eles. Não foram, nunca foram eles. Na verdade, a família Bolsonaro viveu muito bem nos anos de petismo. Quando o petismo administrava o Brasil no primeiro, segundo governo do Lula e depois no governo da Dilma, eles só ganharam dinheiro. Flávio Bolsonaro fazia rachadinha no seu gabinete. Ele ficou rico e comprava casas em área de milícia. Era isso que eles fizeram. Quem ficou incomodado e destruiu o PT fomos nós, não eles. E eles têm medo que eu vá no debate para explicar isso. Que enquanto nós enfrentávamos o PT e íamos a pé até Brasília para fazer o impeachment da Dilma, o Flávio Bolsonaro era a base de um político corrupto chamado Pezão no Rio de Janeiro e roubava dinheiro público com um funcionário fantasma no gabinete. E aí ele quer falar, não, eles estão ajudando o PT. Mas isso ainda cola entre pessoas mais velhas e entre pessoas mal intencionadas. As mais velhas, porque elas ficaram, volta a colocar, com a cabeça presa nessa coisa de é um ou outro. E as pessoas mal intencionadas, porque vagabundo que nasceu para ser vagabundo não tem jeito. Vagabundo é vagabundo. Nós temos que convencer nossas mães e nós temos que convencer nossos pais
nossos tios, nossas avós, todo mundo ao redor. Nós temos já a maior militância das eleições. Nós só estamos agora figurando de 6 a 11% nas pesquisas. Isso eu estou pegando uma média geral aqui, que vai da Palver até o Datafolha. Nós estamos figurando com esses números só por conta do tamanho da militância. Não é mérito meu, não é mérito do escritório nosso lá de São Paulo. É mérito de uma militância que entendeu, nós temos uma identidade, nós temos uma proposta para o Brasil, e nós não vamos perder o nosso tempo apenas falando, sou antipetista, sou anti-Bolsonaro. Houve um momento em que a gente até tinha uma camiseta que era nem Lula nem Bolsonaro. Vocês lembram disso? Nós não somos nem Lula nem Bolsonaro, nós somos missão. O que eu quero dizer é, nós somos algo, nós temos valores, nós temos propostas, nós temos filosofia, nós temos imaginação de Brasil, nós temos visão de mundo. Se me colocarem numa entrevista para ficar falando 1 hora sobre qual é o papel do Brasil num mundo que está dividido entre China e Estados Unidos, nós vamos saber explicar numa boa, porque nós imaginamos, discutimos, escrevemos revistas, artigos. Se me colocar para conversar com os jornalistas sobre desenvolvimento econômico do Nordeste, como um jornalista ali no meio me fez uma pergunta, vamos falar e vamos falar muito. Se falarmos qual é o papel do Centro-Oeste, qual é o papel do agro brasileiro como força geopolítica na Bolívia, Paraguai, etc., vamos falar. Quer falar de IA? Vamos falar. Reforma da Previdência? Vamos falar. Vamos falar de tudo, porque nós nos preparamos muito mais do que esses caras. E não só nos preparamos para essa eleição. Nós somos um grupo político que tem identidade. E essa é a maior novidade política do Brasil desde o surgimento da bosta do PT. Nós somos a maior novidade política deste país desde o surgimento do maldito petismo. Porque o PT, vejam,